tendo o protótipo criado, no quarto dia a gente encerra o que a gente tem de entregável no quarto dia, que é o protótipo. E aí vamos para o último dia, já para ir encerrando a nossa dinâmica aqui. O teste, ou seja, a validação do protótipo que a gente criou. Como é que isso funciona? Entrevistar e aprender. A nossa entrevista ela vai acontecer em 5 atos. Uma pessoa entrevista, o restante do grupo não interage, só anota. Aí acontece da seguinte forma, galera. Quando a gente chama as pessoas que a gente vai entrevistar, a gente não pode. Imagina que a gente está no presencial. E aí na Design Sprint foram 30 pessoas que rodaram a Design Sprint. E a gente chama lá a Dani para entrevistar. Aí a Dani entra numa sala com 30 pessoas. E aí a gente começa a entrevistar ela. O que isso pode gerar? Vai assustar a pessoa. Não vai ser nada efetivo, né? Então, se a gente faz uma Design Sprint presencial, o que acontece? Provavelmente a gente esteja usando um espaço, uma sala, né, para estar toda a turma da Design Sprint ali, e a entrevista a gente vai fazer em outro local, numa outra sala, tá? Isso presencial. Então a gente reserva uma outra sala, pode ser uma sala pequena, e a gente define as pessoas que vão entrevistar. Não vai ser o facilitador que vai entrevistar. A gente define pessoas do grupo que vão entrevistar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente conversando definiu que o Iago vai ser a pessoa que vai entrevistar todos os nossos usuários, tá? O Iago vai para uma sala, chega a pessoa, né? Vai estar só ele e a pessoa, tá? Só ele e a pessoa. Mas como é que o restante da turma vai saber o que está rolando lá e vai, por exemplo, perceber a reação da pessoa que está sendo entrevistada? Tem que ser uma sala que tenha talvez um equipamento de videoconferência ou uma câmera, tá? E aí todo o restante da turma do Design Sprint vai estar em outra sala, tem que ter acesso a essa entrevista, só como ouvinte e observador. No presencial funciona assim, tá? Na dinâmica online, no remoto, aí é um pouco diferente, tá? Porque vai estar todo mundo na mesma call, acaba funcionando assim, tá todo mundo na mesma call, tá? A pessoa vai entrar ali e vai ver que tem uma call com 50 pessoas, mas vai estar todo mundo de câmera fechada e vai ter só a câmera do entrevistador aberta, tá? Geralmente a gente acaba tendo que rodar assim, se sabe que as pessoas estão ali, mas ninguém, além do entrevistador, fala nada, tá? Então, assim, enquanto o entrevistador fala, o entrevistador em si não anota nada. Só anota o restante da turma, né, que participou do Design Sprint, vai anotando as suas percepções. Então a entrevista vai funcionar em 5 atos. Primeira coisa é um cumprimento amigável de boas-vindas, perguntas de contextualização sobre o cliente, a apresentação do protótipo, tarefas bem detalhadas para que o cliente reaja ao protótipo e um rápido debriefing para registrar os pensamentos e as impressões gerais do usuário. Tá? A apresentação do protótipo, ela funciona da seguinte maneira. Ó. Primeiro, daí parte da pergunta do entrevistador. Você estaria disposto a olhar um protótipo? Pode ser que algumas coisas ainda não funcionem bem. Se você se deparar com algo assim, eu aviso. É um protótipo. Vai dar merda quando começar a usar. Vai clicar em alguma coisa que não deveria. Vai acabar com a fluidez da transição de telas. Normal. Então já avisem a pessoa que isso pode acontecer. Não tem problema porque é um protótipo. Outra coisa que é importante ressaltar para o entrevistado: não há respostas certas ou erradas. Não se preocupe em me deixar triste ou me agradar. Na realidade, o que vai me ajudar muito é um feedback franco e sincero. Olha como isso daqui tem um elemento muito forte com o teste da mãe, por exemplo, né? Que é dos livros, uma das técnicas, né, de entrevista, que o Daniel mencionou na aula de entrevista de usuário. E justamente o livro tem esse nome, teste da mãe, por quê? Porque o livro te ensina a fazer perguntas da forma correta que nem a sua mãe conseguiria mentir para você. E a mãe sempre mente para nós. No sentido de quê? De proteção. Então a gente, olha, mãe, tive uma grande ideia, legal, tarará, tarará. O que você acha? Ah, meu filho, muito bacana, vai lá. A mãe sempre vai incentivar, apesar de que ela acha uma ideia, às vezes, bem ruim, ela vai querer proteger o filho. Então ela vai mentir para o filho e dizer que aquilo é bacana, para não quebrar a empolgação. Geralmente as mães funcionam assim, né? Então o teste da mãe tem muito esse nome, por quê? Porque a gente aprende a fazer as perguntas certas que a nossa mãe não vai conseguir mentir para nós dessa forma. Então isso daqui é um ressalto importante, tá? Deixar a pessoa, né, confortável o suficiente para dizer para ela, não precisa se preocupar, né, em tentar agradar a utilização do protótipo, nada vai me deixar triste, né, o entrevistador falando isso. O importante é que use com sinceridade e aponte, né, os pontos ali que talvez não estejam bacanas, né, ou também pontos que sejam bacanas também pode ser apontado. E por fim, conforme formos avançando, por favor, pense em voz alta. Isso aqui é muito importante, galera. Tá? Diga o que está tentando fazer e pode avisar também se gostar de alguma coisa. Então a pessoa vai estar usando o protótipo lá, e aí a gente vai dar uma seguinte instrução para ela, vocês vão entender como é que a gente dá essas instruções, e aí ela
recebeu a instrução, mas ela não está se achando na tela. E aí, pensar em voz alta seria isso. Ah, tá, eu estou tentando achar talvez um botão para fazer isso que você me disse. Ela está pensando em voz alta. Isso é importante para a gente entender o que ela está pensando. Porque só por reação, às vezes, não vai ser suficiente. Tá? Então, ela pode fazer uma narrativa do que ela está pensando. Tá? E aí, galera, como é que a gente vai anotar as coisas? Tá? Tem duas formas. Tá? A gente faz pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos é gostou, ficou claro ou pode adicionar. E pontos negativos é não gostou, não entendeu ou pode tirar. Ela vai estar utilizando o protótipo, e daqui a pouco ela não vai conseguir fazer determinada coisa, usar, né, da maneira que a gente imaginou que ela usaria, e é aquilo, né, que nem o Daniel fala lá, não existe usuário ruim, existe software mal feito, produto mal feito. Então, produto bem feito, qualquer pessoa consegue utilizar. A usabilidade é 100% e qualquer pessoa consegue ter a intuitividade suficiente para conseguir usar aquilo. Tá? Então, se a gente nota que determinado ponto do nosso protótipo a pessoa não conseguiu usar, é porque aquilo está ruim. A gente tem que mudar como está sendo apresentado. Tá? E aí a narrativa que a gente fala, né, galera, é essa aqui. Ó. Aqui a gente escreveu, de fato, a narrativa que a gente usou, que a gente construiu juntos para entrevista dos usuários, né, que a gente validou aqui no workshop que a gente fez. Então, assim, ó, é o roteirinho, tá? Ó, cumprimento amigável, a breve contextualização do usuário, né? Então a gente pergunta para o usuário algumas informações sobre ele. Tá, a gente estiver entrevistando o Jean, né? Então, Jean, né, boa noite, né? Tudo bem? Tá tudo tranquilo contigo? E a gente pede para o Jean fazer uma breve contextualização. Jean, a gente, né, te chamou aqui para validar algumas coisas importantes contigo, mas fala um pouquinho, né? Como é a tua atuação na empresa aqui, enfim, né? Alguma coisa que seja específica do propósito que a gente chamou ele para poder validar o nosso protótipo, tá? E aí a gente fala, ó, nós estamos trabalhando em uma solução para a gestão financeira pessoal, você estaria disposto a olhar um protótipo? Aí a pessoa vai dizer, não, isso daí a gente, não, a gente abortaria a entrevista, né? Mas aqui a pessoa aceitou. Pode, ó, e é importante, pode ser que algumas coisas não funcionem bem. Se você se deparar com algo assim, por favor, me avise. Aí a questão de ser sincero, né, não tentar agradar, pensar em voz alta, apresentar o protótipo. Como você incluiria um lançamento? Ó, aqui já é uma tarefa que a gente dá para a pessoa fazer. E aqui está a grande jogada da entrevista da Design Sprint, galera. A gente não diz como a pessoa vai fazer o que a gente quer que ela faça. A gente mostrou uma tela para ela, essa primeira tela aqui, né? Do nosso storyboard, ó, que tem uma tela de resumo e um elemento de maisinho em algum local dela, tá? Nosso protótipo vai estar mostrando isso. E a primeira coisa que a gente vai perguntar para a pessoa aqui no caso é como você incluiria um lançamento? Pronto. Aí a gente vai observar a pessoa, né, com o cursor dela na tela, para ver se de cara ela foi para aquele botãozinho do mais, ou se ela ficou procurando outra forma, né? E aí a pessoa, né, digamos que ela viu aquele botãozinho mais ali, né, em um lançamento escrito do lado, ela, eu iria nesse maisinho aqui. E aí o entrevistador pode dizer, não, pode clicar. Daí a pessoa clicou, vai aparecer, né, aquele pop-up. Então, como você incluiria o tipo de despesa? Cada pessoa vai estar individualmente escrevendo seus pontos. Tá? A gente deixa, durante as entrevistas, vai escrevendo individualmente. Depois que acabaram as entrevistas, a gente vai consolidar, vai clusterizar tudo. Tá? Então, a gente vai, por exemplo, clusterizar tudo que ficou de negativo. Então, a gente vai começar a puxar para cá, vai agrupar e vai ver, olha só, a parte aqui relacionada a selecionar o tipo de despesa, praticamente toda a turma anotou pontos aqui negativos e a gente vai ter que rever como isso vai funcionar. Tá? Tem essa clusterização depois. Mas isso a gente não faz na Design Sprint. Isso a gente faz, aí é uma tarefa para depois que acabou a dinâmica. Tá? A dinâmica vai acabar aqui nessa grande listagem de feedbacks que a gente, né, de feedbacks e pontos que a gente anotou da entrevista com o usuário. Tá? Então aqui, galera, nesse roteiro a gente vai, é um roteiro que vai ajudar o entrevistador, porque o entrevistador vai fazer uma ou mais entrevistas, uma só entrevista é ruim, tá? Já digo para vocês. O que é o ideal? De 3 a 5, para qualquer situação. Porque 3 a 5 são números bons. No mínimo 3, no máximo 5. Porque mais que 5, de fato, já vai começar a aparecer coisas muito redundantes. Tá? É de 3 a 5 entrevistas que a gente faz. Já é o suficiente para a gente validar o que a gente precisa validar. E aí, então, estão as tarefas, né, que a gente vai falar para a pessoa fazer. Essas tarefas, galera, elas seguem exatamente o fluxo das telas que o nosso protótipo foi construído. Tá? Então, depois que a gente constrói o nosso protótipo e toda a turma senta para ver o protótipo em funcionamento, a gente diz, vamos imaginar que agora os usuários que a gente vai entrevistar vão estar usando o protótipo que a gente fez. Vamos nessa tela. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? A gente vai mandar ele incluir um lançamento. Aí depois ele conseguiu incluir um lançamento. A gente vai, né, pedir para que ele inclua o tipo de despesa. Como ele vai salvar esse lançamento? Como vai verificar o lançamento salvo?
como editaria o lançamento de aluguel. Então vai ter uma listagem ali, né, de lançamentos, vai ter um escrito aluguel, e vai ter um editar do lado, e vai ter outros lançamentos junto. A gente tem que dizer para ele exatamente isso, ó, como é que você editaria o lançamento aluguel, para ver se essa informação está clara na tela e a pessoa vai conseguir usar. A gente nunca diz o que a pessoa deve fazer. A gente sempre pergunta, né, a gente sempre fala em forma de pergunta. A gente passa uma tarefa em forma de pergunta. Como você faria tal coisa? Entendeu? Porque daí a gente valida a usabilidade. Né? A gente não está dizendo assim, vai lá agora no Maisinho e inclui um lançamento. Não, a gente já disse para a pessoa como é que funciona, a gente não está validando nada com isso. Né? Então vai ter, né, todas as tarefas aqui, e aí no final, só no final, a gente vai fazer aquela pergunta, né, que não tem muito valor, mas a gente deve anotar também, o que você achou da solução, o que mais gostou e o que menos gostou. Também são pontos, lembrando, né, que a percepção é o que tem menos valor, mas também a gente coleta, porque a gente começa a achar alguns padrões, né, mesmo que seja baseado em opinião, que os usuários vão começar a ter. Tá? Mas mais a forma como eles utilizam o protótipo e as reações que eles possam ter a utilizar são os que mais vão ser positivos para a nossa percepção. Ao ponto que, né, eu estou entrevistando o Jean e quando ele viu a tela com os gráficos, ele deu um sorriso assim. Ele deu um sorriso e ainda largou uma assim. Que legal esses gráficos. Então eu vou anotar assim, o usuário, o Jean, né, ficou com uma cara de surpresa quando viu a tela dos gráficos. Vou anotar exatamente isso, o que aconteceu na entrevista. Tá? Muito obrigado, e se para futuras entrevistas, né, se o usuário estaria disposto a participar de futuras entrevistas, caso seja necessário. Tá?